Bem-vindos a mais uma edição do Real Talks, com um panorama geral do mercado imobiliário do primeiro semestre de 2025. Eu sou o Hugo Ribeiro, gerente da área de locações corporativas, e vou apresentar para vocês os destaques do setor. Começando pelas informações do mercado de São Paulo. A absorção bruta de escritórios atingiu 435 mil metros quadrados, marcando o recorde de toda a série histórica para o primeiro semestre, com um crescimento de mais de 23% em comparação a 2024. Muitas movimentações foram motivadas pelo crescimento das empresas, ainda com a volta mais forte ao regime de trabalho presencial, gerando também uma alta significativa de 22% na absorção líquida, que atingiu patamares de 165 mil metros quadrados também no primeiro semestre. Tendo em vista as fortes absorções e o volume de novo estoque controlado, o mercado apresentou quedas significativas nas taxas de vacância geral e AAA, de 2 pontos percentuais e 4,5 pontos percentuais nos últimos 6 meses, sendo as menores taxas de vacância em todo o período dos últimos 5 anos. Considerando a forte alta de preços na região dos Jardins nos últimos 5 anos, principalmente no mercado da Faria Lima JK, o mercado passa por um momento de baixa liquidez, com um volume de transações consideravelmente menor do que o ano passado. Ainda assim, os preços se mantêm em patamares recorde para a cidade de São Paulo como um todo. Em compensação, quando olhamos o novo eixo corporativo das regiões de Pinheiros e Rebouças e o hub já consolidado da Zona Sul entre as avenidas Berrini e Chucre Zaidan, essas tiveram fortes absorções. A Avenida Paulista também pontualmente teve uma absorção elevada para o semestre. Sobre o mercado de escritórios do Rio de Janeiro, nós tivemos uma absorção de 6,3% superior ao primeiro semestre de 2024, com 102 mil metros quadrados transacionados. Também na onda do retorno aos escritórios, vimos forte crescimento da absorção líquida, sendo esta quase 6 vezes maior do que o primeiro semestre de 2024. Ademais, como a cidade não contou com novo estoque relevante nos últimos 6 meses, vemos a taxa de vacância cair 1,3 pontos percentuais no período. O Rio também passou por um momento de aumento das transações de maior porte, acima de 500 metros quadrados, lideradas essas por setores governamentais, com 12%, saúde, com 11%, advocacia, com 9% e comércio, com 6%. Em relação ao ano passado, vemos aumentos expressivos de valores de locação em duas regiões, sendo ela Zona Sul com 5% de crescimento e na Barra com 6% de crescimento. Esse foi o resumo do primeiro semestre do mercado de escritórios de 2025. Eu vou deixar vocês agora com o Fábio Moura, especialista para falar sobre o mercado de Industrial Parks. Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Eu sou Fábio Moura, consultor sênior da área de locação, industrial e logístico, e trago um resumo do primeiro semestre de 2025 dos 3 principais mercados logísticos do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Começando pelas informações de São Paulo, o maior mercado logístico do Brasil, o primeiro semestre de 2025 encerrou intenso e com ritmo elevado de movimentações. A absorção bruta foi de 1.373.000 metros quadrados, 16% superior ao mesmo semestre de 2024. As movimentações foram lideradas pelo ritmo de expansão do e-commerce e varejo, com quase 45% de toda a absorção, e os submercados de Guarulhos, ABCD e Imbu se destacaram com mais de 50% do total de São Paulo. Em paralelo, a ocupação também cresceu significativamente. A absorção líquida atingiu 601 mil metros quadrados, mas foi 10% abaixo do mesmo semestre de 2024 devido à reclassificação de 2 parques logísticos para data centers, mencionados em nosso último Real Talks. O novo estoque segue bastante controlado, com 669 mil metros quadrados e mais de 80% desse volume concentrado em um raio de até 30 quilômetros de São Paulo. Quando somados, Guarulhos, ABCD e Cajamar lideraram o ranking de novas entregas com mais de 70% do montante total construído em 2025. A taxa de vacância do mercado geral de São Paulo permanece com o menor patamar dos últimos 13 anos, 8,9%. Submercados importantes como Barueri no raio 30 km e Jundiaí no raio 60 km já possuem vacâncias abaixo de 6%. Por fim, os preços pedidos e transacionados de locação seguem em tendência de alta, puxados também pelos novos desenvolvimentos, que em alguns mercados superam 10% dos preços de imóveis prontos na mesma região. Focando no mercado de Industrial Parks de Minas Gerais, o segundo maior mercado logístico do país, encerrou o semestre na mesma dinâmica de São Paulo, ou seja, com um volume intenso de novas locações. A absorção bruta acumulada foi de 472 mil metros quadrados, 52% superior ao mesmo semestre de 2024. A absorção líquida, medidor do crescimento ou redução da ocupação, atingiu um acumulado de 285 mil metros e já é
25% superior a todo o ano de 2024, número que demonstra a força dos mercados nacionais. Com a demanda em ritmo acelerado e novo estoque controlado de 123 mil metros quadrados, a taxa de vacância do mercado geral segue em queda, agora em 10,6%. O submercado de Extrema, por exemplo, que concentrou quase 60% do novo estoque de 2025, encerrou o semestre com uma vacância de 6,8%, abaixo do mercado geral. Ainda sobre Extrema, apesar do arrefecimento de novas construções devido às discussões relacionadas à reforma tributária, a demanda por locação de galpões segue aquecida. Os projetos com áreas superiores a 40 mil metros quadrados foram pré-locados e transacionados a preço recorde, reforçando a tendência de queda na vacância e aumento dos preços de locação. Por fim, falando sobre o mercado de industrial parks do Rio de Janeiro, o encerramento do semestre trouxe números mais tímidos para o Rio de Janeiro quando comparados à intensidade de São Paulo e Minas Gerais. A absorção bruta acumulada foi de 174 mil metros quadrados, 12% inferior ao mesmo semestre do ano anterior. Essa diferença é maior quando analisamos a absorção líquida, que encerrou o semestre com um acumulado de 38 mil metros quadrados, 35% abaixo do primeiro semestre de 2024. Os discretos índices de movimentação e crescimento da ocupação também são reflexos da ausência de novo estoque na região. Apenas 11 mil metros quadrados entregues nos últimos 6 meses. Com esse contexto, ainda que tenhamos um ritmo menor de novas locações na região, a taxa de vacância do mercado geral segue em ritmo de queda, atingindo o patamar de 10,9%. A região do Rio 30, por exemplo, detentora de quase 55% de todo o estoque do Rio de Janeiro, possui uma vacância ainda menor, apenas 5,6%. Para empreendimentos classe A+, bem localizados e na sua grande maioria cross-docking, o mercado de locação de galpões logísticos da região segue ativo e demandante, com tendência de alta nos preços pedidos devido à escassez de ofertas com esse perfil. Esse foi o panorama geral do mercado imobiliário do primeiro semestre de 2025. Agradecemos por acompanharem mais uma edição do Real Talks. Sigam a CBRE nas redes sociais para saber mais novidades e tendências do setor.